E aí, pessoal, aqui é o Elias, estamos de volta aí para a gente poder continuar nossa discussão sobre a, a independência das Américas, né, América Espanhola. E então a gente já comentou, né, os antecedentes, qual era o contexto mais geral da, a, enfim, as influências, né, que existiam em relação ao processo de independência na América, de maneira geral, né, tanto para os Estados Unidos, mas também para a América Espanhola, e os processos diretamente ligados à, à, à colonização espanhola propriamente dita. Né? Então, lembrando lá, influência iluminista, né, a influência da Revolução Estadunidense, da França, da Revolução Francesa, o processo da Revolução Industrial, né, na Inglaterra, que vamos dizer assim, né, fez com que a Inglaterra visse, né, de certa forma, com bons olhos a independência desses países. A imposição, né, colocada pelo Napoleão ao trono espanhol. Então, tudo isso já demonstrava ali um contexto que era, de certa forma, favorável, né, à difusão dessas ideias de separação. Então, hoje a gente vai tentar entender como é que estava organizada a colonização espanhola. Né? Então, como é que essa colonização estava organizada e qual é o espaço no qual essas ideias elas vão ter influência, né? Como é que estava para que essas ideias tivessem espaço para florescer. Então, é muito importante que vocês façam a leitura do tema, façam anotações e dúvidas enviem para mim lá no Google Class. Só assim para a gente poder entender de forma mais profunda esse conteúdo. E é um conteúdo bastante importante, tá? Então, como eu falei, a América Espanhola como um todo, ela era bem plural. No entanto, havia algumas características comuns, né, a essa colonização, né, e a gente vai tentar entender um pouco disso. Um fator muito importante da independência da América Espanhola, pessoal, era a sua composição social, ou seja, a forma como a sociedade colonial espanhola estava organizada também foi um fator de influência para o processo revolucionário, né, os processos revolucionários de luta pela independência. Então, é muito importante entender essa organização para que a gente tenha claro que interesses se buscava alcançar com essas independências, né? E aí, eu já até comentei antes, né? Por exemplo, esses movimentos, será que eles buscaram atender prioritariamente aos interesses de uma elite política e econômica que se sentia explorada pela Espanha? Ou será que buscava atender, por exemplo, aos interesses dos mais explorados, no caso, indígenas, nativos e africanos escravizados? Será que qual desses interesses será que era a prioridade desses movimentos de independência? Então, é a partir da análise dessa sociedade, da estrutura dessa sociedade, que a gente pode pensar isso. Né? Então, aqui eu coloquei, né? No topo dessa sociedade, essa pirâmide social, a gente tem os chamados chapetões. Quem eram os chapetões? Pessoal, chapetões eram o quê? Eram espanhóis, né? Que haviam nascido lá na Espanha, né? Eram chamados também de reinóis, né? Aqueles que viviam lá no reino da Espanha. E eles possuíam uma série de privilégios, entre os quais ocupavam os cargos mais altos do poder administrativo. Então, basicamente, os conselhos, né, as câmaras, muitas delas eram ocupadas pelos chapetões por terem, de certa forma, esse privilégio de serem reinóis, né, que vinham lá da Espanha, né, quer dizer, pessoas que viviam na Espanha e que vinham para cá e acabavam ocupando esses cargos. Ou seja, é uma elite política e também econômica, já que também eram grandes proprietários de terra. Geralmente, esses cargos eles também vinham, né, com uma série de regalias, aí, terras e uma série de direitos que a maior parte da população não possuía. Então, os chapetões eram aqueles mais ricos, né, que possuíam uma influência econômica, porque eram uma elite econômica, porque possuía dinheiro, como também era uma elite política, porque ocupava esses principais cargos administrativos.
né? E é aqui que a gente vai ter aqui um rompimento, aqui, uma cisão, né, nessa elite. Abaixo deles a gente vai ter os crioulos, né? E os crioulos também eram uma parte da elite colonial. Mas os crioulos, quem são eles, né? Os crioulos, pessoal, eram basicamente a elite que nascia na América, né? Ou seja, os filhos, os descendentes de espanhóis, né, que vieram para cá e construíram suas famílias. Então eles tiveram filhos e aí surgiram esses chamados de crioulos, né, que eram basicamente esses descendentes, né, de espanhóis que nasciam na América. Sim, né, havia essa diferenciação entre quem nascia na Espanha e quem nascia na América. Então esses crioulos, eles também eram uma elite muito forte, né? Muito rica. No entanto, os crioulos não possuíam o mesmo poder político que os chapetões. Então, os chapetões possuíam, né, o privilégio de ocupar os cargos de governo, os cargos administrativos da colônia, enquanto que muitas vezes esses cargos eram negados aos crioulos, né? Então, aos crioulos interessava bastante, né, o controle político, tá? A autonomia política, que de certa forma era impedida pelos chapetões, que eram esses espanhóis. Então, os crioulos eram o quê? Eram ricos, né? Proprietários de grandes terras, proprietários de minas, né? Minas foram uma das coisas que enriqueceu bastante os comerciantes espanhóis, né? Porque ouro e prata foram tirados às toneladas, né? Da América Espanhola. Eram comerciantes, né? Comercializavam não apenas os produtos aqui, né, produzidos na América, mas também produtos de fora e por aí vai. Então, quer dizer, era uma elite, sim, uma elite econômica, né, que não possuía o mesmo poder político que os chapetões. É daí que vai surgir essa cisão aí, né, essa disputa entre chapetões e crioulos, né, disputando aí pelo poder político. Abaixo deles, a gente vai ter uma camada considerada de mestiços, né, que basicamente eram filhos aí, né, os descendentes da mistura entre brancos e indígenas, né? Isso vai acontecer de forma bastante intensa, né? A colonização espanhola, ela explorou bastante, né, da mão de obra indígena e dos nativos. Então, dessa mescla aí vão surgir essas camadas. Geralmente eram livres, né? Mas eram mas geralmente trabalhavam, né, de forma ainda bastante explorada, né, ainda que fossem assalariados e tal. Era menos ruim do que a situação mais complicada, que era mesmo dos escravizados e dos nativos. Né? E aí vem as duas camadas de trabalhadores mais explorados, né? No caso aí, os escravizados, em sua grande maioria de origem africana, né? Então uma população negra que vinha da África, né? Que era capturada e trazida, comercializada da África, e era usada basicamente para a mão de obra nas grandes lavouras, né? E de certa forma complementando também a mão de obra indígena, que foi mais amplamente utilizada do que a mão de obra de negros, né? Então, assim, na colonização espanhola vai haver a escravidão, né, vinda lá da África? Sim, né? Vai haver sim, mas vamos dizer assim, a mão de obra mais explorada ainda foi a mão de obra indígena, né, dos nativos. Então, como a colonização espanhola ela acabou entrando em contato, né, com uma série de povos diferentes, de regiões diferentes da América, a maior parte desses povos foi explorada, utilizada para os trabalhos, né? Então, assim, era explorado de diversas formas, tanto pela escravidão como também pela mita e encomenda, que basicamente, né, era também uma forma aí de escravizar esses nativos, né? Como forma de pagamento de tributos e por aí vai. Então, quer dizer, essa sociedade, né, distribuída dessa forma também foi elemento fundamental para o crescimento desses movimentos, de independência. Quer dizer, de um lado você tem a disputa pelo poder político ali entre chapetões e crioulos. Do outro você tem uma grande parcela da população super explorada
como mão de obra de trabalho, né? No caso escravizados e nativos. Então havia muitos interesses aqui, né, colocados em jogo e que vão sendo alimentados devido àquela influência iluminista, né, pessoal? E aí essa influência iluminista das independências, né, no caso da independência estadunidense, foi, né, fundamental para que essas ideias ganhassem espaço. Então aqui novamente, né, eu coloquei só a pirâmide social aqui, contra esse são a mesma pirâmide, né, só que agora de forma aqui ilustrada. Então a gente tem chapetones, espanhóis, ocupavam os altos cargos e possuíam né, uma boa quantidade de privilégios, né? Então, você tem aqui espanhóis. Crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América, era uma elite colonial, né? Quer dizer, como eu falei, tinham principalmente uma elite econômica, eles tinham muito dinheiro, eram ricos, proprietários, grandes proprietários e comerciantes, né? Integrantes dos cabildos. A gente vai já falar sobre a organização da colonização, e aí, de certa forma, uma das coisas que os crioulos conseguiram ocupar foram os cabildos, né? Que eram basicamente câmaras municipais locais, né? Aqui a gente tem os mestiços, então, trabalhadores livres, né? Decorrente aí daquela mistura ali entre brancos e indígenas e negros e por aí vai. Então você tem, eram artesãos, pequenos comerciantes, assalariados, enfim, né? Profissões mais liberais. E por último, indígenas, né? Os nativos e os negros, né? Então, discriminados e explorados formam a principal mão de obra, principalmente nos latifúndios e nas minas. Nos latifúndios, principalmente a mão de obra de escravizados, né? Na plantação, e nas minas os indígenas foram amplamente utilizados, né? Coisa que na verdade fez com que muitos indígenas morressem em decorrência da superexploração nas minas, né? Então, quer dizer, essa é a sociedade colonial espanhola, né? Tenho isso claro. Como é então que se dá a quebra desse pacto colonial? O que vai acontecer, pessoal, é que aos poucos a colônia a Espanha vai perdendo o controle sobre essa colônia. Como eu falei, as juntas provinciais, na verdade, ganharam bastante autonomia e o poder da metrópole foi se perdendo. Então, aí, ó, o pacto colonial ele obrigava as colônias a comercializar exclusivamente com as metrópoles, no caso, com a Espanha, mas com as invasões napoleônicas, no caso lá, né, quando Napoleão invade a Espanha e destrona o Fernando VII, impondo o José Bonifácio, os chapetones, né, líderes locais, se recusaram a manter o acordo, né, e passaram a lutar pela independência. Olha, os caras criaram lá agendas provisórias e elas foram ganhando autonomia, e aí fica aquela cisão entre a tentativa de aumento do controle e, ao mesmo tempo, a busca pela autonomia. E aí, como é que estava então dividida a colonização espanhola na América? Então nós tínhamos os vice-reinos, tá? Os vice-reinos basicamente tinham função administrativa, então eram vários vice-reinos, cada um ocupado de uma determinada região, de administrar a exploração daquela região. Depois, aí você tinha o vice-reino da Nova Espanha, que é onde hoje basicamente é o México, vice-reino da Nova Granada, que seria mais ou menos a região ali que hoje é a Colômbia e o Equador, o vice-reino do Peru, que é basicamente o território do Peru, né, um pouco mais, e o vice-reino do Prata, ou vice-reino do Rio da Prata, né, que também é uma parte ali da Argentina, Uruguai e Paraguai, né, porque compõe ali a bacia, que chama de Bacia do Rio da Prata, né, que foi um rio importante, né, na colonização. Então, esses eram os vice-reinos, né, eles tinham a função, como eu falei, de fazer a administração da exploração colonial daquelas regiões. Haviam também as capitanias, mas as capitanias elas tinham uma função mais defensiva mesmo, né, de garantir o domínio, impedir as invasões e também conter as rebeliões, né, principalmente dos nativos, como haviam muitos povos e tribos e aldeias, havia essa necessidade de manter, né, essas capitanias como forma de defender a colonização espanhola. Então você tinha a capitania de Cuba, capitania da Guatemala, capitania da Venezuela, capitania do Chile. Aqui tem um mapa, eu trouxe um mapa, só para a gente poder conhecer como é que era organizada
a colonização e quais são os países, né, que surgem ao longo do final do século XVIII e do XIX. Então a gente tem aqui, ó, em cima, tá vendo aqui, né? Ó, aqui a região que hoje seria ali o México, e um pouco mais, né? Como eu falei, né? Não é só o México, é um pouco mais. Então a gente tem o vice-reino da Nova Espanha, né? Criado em mais ou menos em 1535, tá? Pegando toda essa região aqui, aqui a gente fala das capitanias. A gente tem o vice-reino da Nova Granada, ó, aqui, né? Então, criado aqui em 1717. A gente tem aqui, ó, o vice-reino do Peru. Eu falei, o território do Peru e um pouco mais, né? Pegando até que seria mais ou menos o Chile e tal. Vice-reino do Peru, criado em 1543. E o vice-reino do Rio da Prata, né? Aqui já pegando o Uruguai, né? Mas aí o Uruguai é importante lembrar que foi colonização espanhola, mas depois os portugueses acabaram tomando parte, aí depois se separou, né? Os portugueses ocuparam, mas aí não conseguiram dominar, e aí em 1825 você tem a separação, chamada Guerra da Cisplatina, também a independência do Uruguai. Então a gente tem aqui o vice-reino do Rio da Prata, de 1776, já aqui no caso no caso do século XVIII. Então aqui as capitanias, ó, né? Capitania Geral de Cuba, Guatemala, Chile, Venezuela. Então essas capitanias, né, elas garantiam aí, né, esses domínios defensivos. Então essa era como era estruturada aqui a colonização espanhola, né, na América ao longo dos séculos aí 16, 17 e 18. Aqui desse lado de cá a gente tem os países que surgem ao longo do século XIX, né, no finalzinho do 18 e principalmente durante o século XIX. Então a gente tem, ó, México, primeiro aqui, né, ó, República, o Haiti, né, o Haiti ele não fazia parte da colonização espanhola propriamente dita, né? O Haiti era de colonização francesa, mas aí coloca aqui o Haiti em 1804, né? A gente tem, vamos ver aqui, o México em 1821, Guatemala em 1838, El Salvador em 1838 também, né? Aqui, ó, Cuba em 1898, já no final do século XIX, Honduras em 1838, Costa Rica em 1838, né? Aqui, ó, Panamá 1903, Venezuela em 1819, Colômbia em 1819, Equador em 1821, Peru em 1824, Bolívia em 1825, o Paraguai em 1811, o Uruguai em 1828, reconhecida, né, independência em 1828, a Argentina em 1816 e o Chile em 1818. Então dá para ver que surgiram muitos países, né, na luta aí contra o domínio espanhol. Então, pessoal, cada país desse, né, cada um desses teve um processo próprio, ou ainda, né, vamos dizer assim, por exemplo, aqui a América Central é um processo conjunto, né, as províncias ali da América Central, as chamadas Províncias Unidas da América Central, foram um processo conjunto, mas de maneira geral, essas nações, elas surgiram, né, elas tiveram seu próprio processo de independência, né, característico da sua, vamos dizer assim, né, da sua condição, tá? Então, pessoal, por hoje é só, né? Então, a ideia era a gente ter noção desse contexto geral. Nas próximas aulas a gente vai começar falando dos processos de independência, né? Os principais, não vai dar para falar todos, a gente vai falar dos principais, né? E aí a gente vai entendendo como é que se dá, né? E aí, como é importante já destacar aqui, sempre que a gente estiver falando desses processos de independência, é sempre importante ter em mente esse contexto, né, histórico aí e organizacional, administrativo da colonização espanhola, tá bom? Então, não deixem de mandar as dúvidas lá no Google Class para que eu possa responder. Não deixem de fazer a leitura, tá? E de assistir os vídeos direitinho. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.